Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Cabeça na Nuvem. No vídeo de hoje vamos falar sobre cultura do erro e por que principalmente as grandes empresas têm falhado muito ao tentar implementar esse tipo de ferramenta ou cultura. E aí, dado a minha experiência dos últimos anos aí implementando em nuvens, aplicação moderna e trabalhando diretamente com times ágeis e baseado em times de produtos, tribos, squads, né? Qual que foi minha percepção desse tipo de problema? Primeiramente, queria dizer que cultura do erro não existe. Não se enganem aí com coaches da internet, com coaches ágeis que falam sobre cultura do erro. Queria aqui primeiro estabelecer esse primeiro conceito que cultura do erro não existe. Então, Cris, o que existe? A gente não tem que falhar rápido, a gente não pode errar, né? Como que vai funcionar a agilidade se a gente não pode errar? Não é isso que eu quis dizer. A cultura, ela é de agilidade ou uma cultura de time de produtos, times ágeis menores que têm a responsabilidade sobre aquele produto que ela conduz, que ela constrói, ela também ela é responsável por manter e evoluir esse produto. E como que funciona, como que entra esse dito de cultura do erro nesse contexto? O erro ele só é possível introduzir possibilidades de erro, essa tal cultura do erro, quando a gente tem ferramentas avançadas de tecnologia para que a gente possa isolar cenários. O que eu quero dizer com isso? O erro ele é um privilégio que a gente ganha através de uso avançado de ferramentas tecnológicas para fazer deploy, para evoluir o nosso produto. Uma vez que a gente consegue isolar cenários, isolar riscos, seja esse risco de imagem, um risco financeiro da minha plataforma ou do meu produto digital, eu passo a ter um privilégio de errar. Então, eu passo a poder colocar uma nova feature, uma nova funcionalidade na minha plataforma, mudar uma experiência de certos clientes, de certos cenários, para alguns clientes, se eu conseguir isolar através de um ferramental tecnológico, eu consigo então errar em produção, consigo testar. Então, é uma cultura de teste, de experimentação, onde eu coloco coisas menores que geram menos impacto na minha produção, na minha plataforma produtiva, no meu cliente, consigo isolar esse risco, isolar os clientes que podem ser impactados com essa nova funcionalidade ou nova experiência, e uma vez que eu consigo fazer esse isolamento de risco, de cenários, de clientes impactados, eu consigo sim experimentar e eventualmente errar em produção, porque esse é um risco calculado, medido e já é uma forma da gente mitigar. Já trabalho com ferramentas que podem rapidamente é, tornar possível nos recuperar desse erro. Então a gente precisa conhecer quais são essas ferramentas tecnológicas. Então não se engane, não é que agora se eu falar para o meu time que ele tem que ser protagonista, que ele tem que trabalhar com agilidade, que ele deveria colocar coisas em produção mais rápido, meu time vai sair produzindo e botando o meu em risco a minha plataforma, o meu produto. Isso não existe, o time não vai correr esse tipo de risco, porque qualidade é muito importante para uma plataforma digital. Então a gente precisa conhecer, experimentar e colocar em produção essas ferramentas que existem
para isolar, para mitigar esse tipo de risco, que pode ser, por exemplo, um A/B testing, um canary deploy, sempre implementar pensando em microserviços ou serviços de responsabilidade única, fazer um bom uso de observabilidade, observability na sua plataforma, ter um bom time de SREs, fazer sempre muito uso de dados, né, tanto os dados de observabilidade, de comportamento do seu cliente e da sua plataforma, implementar, por exemplo, usando uma feature flag ou feature toggle. O que isso quer dizer? Eu coloco algo em produção que eu posso ligar e desligar a qualquer momento. Então, se eu encontrar qualquer comportamento indevido, um erro em produção, eu não preciso fazer um novo deploy para desligar e para voltar para a minha experiência antiga. Eu consigo, ali com flag, voltar de ligado e desligado, eu consigo voltar para uma experiência que não há impacto nenhum ao meu cliente. Então, não se engane com esse tipo de discurso, que a gente precisa errar mais rápido, que a gente precisa ser mais ágil e precisamos errar mais. Não é isso. A cultura de agilidade, de experimentação. Quando a gente propõe uma experimentação, a gente tem uma hipótese e a gente sempre desenha, faz uma arquitetura, faz um design para que isso funcione em produção. Só que, eventualmente, a gente tem um risco toda vez que a gente implanta uma nova funcionalidade ou muda uma experiência do cliente. Isso vai estar exposto para um cliente que vai usar o nosso produto digital. Isso sempre vai existir um risco de haver algum engano, um erro, um problema produtivo. E se a gente fizer o bom uso de plataformas de observabilidade, de ferramentas avançadas de deploy, a gente consegue isolar e mitigar e ter consciência e calcular o erro. Então, uma vez que a gente coloca isso em produção e tem um erro, a gente consegue ali mitigar muito rápido. Ou se houver um sucesso, né, na análise dos dados, da observabilidade daquilo que colocamos em produção, podemos dar então escala àquilo que experimentamos, aquela hipótese que colocamos no ar em nossa plataforma de negócio, de produtos. Então, novamente, cuidado com os coaches. Não existe cultura do erro. A cultura é sempre da agilidade, do viés de experimentação, de colocar coisas mais rápido e experimentar em produção, né? Uma vez que a gente experimenta e não tem todas as respostas, muitas vezes podemos nos deparar com erros. E está tudo bem, errar não há problema, desde que a gente utilize esse tipo de ferramenta. Assim a gente consegue corrigir muito rápido, conseguimos desligar uma funcionalidade rapidamente para que o nosso cliente ali na ponta não sofra com esse tipo de novidade, com essa nova feature ou experiência que colocamos no ar. Né? Nosso cliente ele não pode sentir esse tipo de movimentação. Bom, pessoal, aqui não era a intenção entrar em profundidade nessas ferramentas de observabilidade ou ferramentas avançadas de CI/CD ou de deploy avançado, era apenas listar, vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de ferramentas que podemos utilizar no dia a dia para controlar a nossa plataforma tecnológica, mas é importante lembrar, e sempre quando esse tema vier à tona, lembrar que essa cultura não existe. Precisamos de ferramentas para que possamos ter esse privilégio de errar em produção, porque poderemos então errar rápido, corrigir e testar novamente essa hipótese. E uma vez que essa hipótese der certo, estiver validada em produção, conseguimos ali então expandir para todos os nossos clientes.